professor, quantos tipos de navios existem? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu atendo mais um pedido dos calouros do curso de Engenharia Naval para que eu gravasse um vídeo falando sobre os tipos de navios e sobre as dimensões de embarcações. Eu vou dividir esse assunto em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo de hoje eu vou falar dos tipos de navios e no segundo vídeo eu vou então falar da dimensão, do porte dos navios. Mas gravar um vídeo sobre tipos de navio é meio enfadonho, porque se você entrar na internet e digitar tipos de navio, você vai achar uns 100 número de vídeos, uns 100 número de PowerPoints, uns 100 número de páginas de internet com uma tonelada de figuras e tipos de navios. Então eu vou fazer algo que eu acho mais interessante e mais exclusivo. Eu vou apresentar um conteúdo que ainda estou trabalhando no meu livro, tudo bem? É uma visão de categorização de tipos de embarcação voltada à missão e similaridades do projeto, que é um pouco diferente da abordagem tradicional. Essa visão ainda não está completa, mas eu vou tentar dar para você, que é calouro do curso de Engenharia Naval, uma introdução sobre essa questão do tipo de navio usando essa pegada, esse foco, que não é assim uma categorização, uma rotularização do tipo de navio, mas sim uma similaridade de objetivos de missão e requisitos de projeto que vai ficar muito mais claro para você ao longo dos 5 anos. Então, se você não entender alguma coisa que eu fizer, alguma analogia, alguma aproximação, alguma composição que eu fizer nesse vídeo, pode deixar o seu comentário aqui, eu tento explicar. Se eu achar que ainda não tem subsídios para explicar isso de forma simples, eu vou indicar em qual disciplina essa questão vai ficar mais evidente. Mas eu acho que vale a pena esse exercício para diferenciar um pouquinho o conteúdo aqui do Pitada de Engenharia. Se você abrir um livro qualquer, pode escolher qualquer um deles, Barra, Watson, Moland, PMA, Lamb, qualquer um que você quiser, você vai encontrar ali aquela figura tradicional. Tipos de navio. Tem o deslocante, o planante, catamarã e alguma coisa desse gênero, né? E aí vai aparecer lá gazeiro, petroleiro, carga, serviço. Eu acho, como eu disse, essa divisão um pouco, vamos dizer assim, ela mistura um pouco o conceito de solução de projeto com a missão da embarcação. Um casco planante, um casco de catamarã, para mim são soluções de projeto para alcançar uma certa missão. Então, geralmente a gente não projeta um navio, vamos dizer assim, não, eu quero projetar um catamarã. Na verdade, o foco não é esse. O foco é, eu quero projetar uma embarcação assim. E aí a solução para que a embarcação funcione desta forma é um casco do tipo catamarã. Ou então, eu quero projetar um barco que faça isso. Bom, para fazer isso, a solução mais adequada é o casco planante. Tudo bem? Então, na minha concepção, esse diagrama de forma do casco, ali de regime hidrodinâmico, misturado com forma de casco, para separar tipos de navio, ela vem, na verdade, como solução de projeto. É claro que você pode me dizer, não, professor, mas o nosso requisito é esse aqui, é projetar um casco planante. Na verdade, não é bem isso, tá? Essa questão, por exemplo, do casco planante, do catamarã ou qualquer outra característica do projeto, ela é, na verdade, já uma pré-seleção de uma solução baseada num forte conhecimento tácito, um forte conhecimento empírico, um forte conhecimento na literatura, que meio que já direciona a solução, filtrando um pouco, delimitando um pouco o escopo do projeto. Mas, na verdade, você poderia, em tese, atender aos mesmos requisitos com uma outra solução. Inclusive, existe uma técnica de projeto chamada Goal Design. Nos meus vídeos da série de projetos de navios, uma das técnicas que eu apresento, ainda não gravei o vídeo, mas certamente vou gravar, é justamente o Goal Design. É o design baseado em meta. Então, eu estabeleço uma meta que imediatamente já me define alguma característica do projeto. Isso é uma técnica válida de projeto. Então, por exemplo, quando eu digo que eu quero uma lancha
esportiva, eu imediatamente já estou definindo um ângulo de deadwise mais raso, ou seja, um fundo mais chato para minha lancha, porque isso vai resultar, a literatura está repleta de artigos, em menor resistência de avanço. Professor, então por que toda lancha não tem fundo chato? Porque isso vai sacrificar o comportamento hidrodinâmico da lancha, fazendo a lancha quicar mais na água, tornando a lancha mais desconfortável. Então, se você não tem um goal design, que é a lancha esportiva, você vai tratar esse problema de ângulo de deadwise como uma variável de projeto. E, invariavelmente, você vai chegar à conclusão que o seu projeto vai atender melhor os requisitos, vai ser mais eficiente, com um casco de fundo mais chato. Então, perceba que estabelecer um ângulo chato de deadwise no início do projeto baseado em goal design pode ser alcançado também pelo processo racional iterativo, deixando o ângulo de deadwise da lancha como variável de projeto. Então, eu entendo que essa questão de categorização dos tipos de navio, para mim, tem muito mais fundo, tem muito mais lastro se eu trabalhar com similaridades e aproximações e métricas de projeto. Vamos ver como é que eu trabalho essa questão? Eu divido inicialmente as embarcações em 3 grupos. Na verdade, tem um 4º grupo que eu vou detalhar no final do vídeo, mas em 3 grupos primeiro que eu quero que você entenda a origem dessa técnica, a origem desse conceito que eu abordo no meu livro. O primeiro grupo eu defino como embarcações de serviço. Professor, por que isso é importante? Porque essas embarcações elas têm uma missão, e essa missão tem que ser alcançada da forma mais eficiente possível. Se eu pegar, por exemplo, empurradores, trollers, rebocadores, o objetivo deles é, por exemplo, gerar bolas de pool. Nesse conceito de embarcação de serviço, o tamanho da embarcação é de pouca relevância. Na verdade, quanto maior a embarcação, mais custo eu vou ter, mais taxa portuária eu vou ter, mais manutenção eu vou ter, vou precisar eventualmente de mais tripulação. Então, essas embarcações que eu estou chamando de primeiro grupo, de embarcações de serviço, que os exemplos então são esses daqui, os exemplos mais emblemáticos são esses daqui, o troller, o empurrador e o rebocador, são embarcações que eu considero que o projeto tem que ser o quanto menor e mais simples, melhor. Então, esse primeiro grupo, na minha visão, se vale bastante de técnicas como, por exemplo, o goal design. Eu fixo o que eu preciso e o restante eu adapto para completar o meu projeto. E é por isso que eu reúno essas embarcações num primeiro grupo. Professor, o que são essas embarcações que o senhor listou? São essencialmente embarcações que vão fornecer algum tipo de serviço a outras, empurrar, puxar, transportar alguma coisa em rio, alguma coisa dessa natureza. O segundo grupo eu chamo de transporte de carga. Nesse grupo está o conceito de quanto mais carga eu colocar a bordo, melhor. Óbvio que existem limites para essa construção. A gente vai ver isso no vídeo de dimensões de embarcações. Em tese, esse segundo grupo de projeto teria a seguinte premissa: quanto maior, melhor. Então, são navios que transportam carga em grande quantidade. E quanto maior a quantidade, menor o frete por tonelada, por unidade transportada. Nessa categoria de transporte de carga, a gente vai encontrar uma subdivisão que é muito importante. É a subdivisão que, por exemplo, o Watson dá um foco bem grande, né? Que é a divisão em transporte de massa e transporte de volume. Professor, qual é a diferença total? No transporte de massa, eu estou transportando uma carga que é mais densa do que a água. Ou seja, eu preciso de um volume maior de casco submerso do que volume de carga que eu vou acomodar dentro. Então, são embarcações que eu tenho que projetar a questão da força vertical. E são embarcações que eu tenho pouco problema de acomodação de itens a bordo. Então, por exemplo, eu não tenho preocupação com o tamanho do motor. Por quê? Porque eu sei que num navio de massa
eu vou ter espaço disponível para colocar esse motor. Eu não tenho preocupação, por exemplo, com espaço para tripulação, porque eu sei que eu vou ter espaço para tripulação, porque é um navio de carga. Por outro lado, eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com o peso estrutural. Por quê? Porque quanto mais leve for o casco, menos problema de equilíbrio vertical eu vou ter. Ou seja, eu vou poder levar mais carga a bordo. No outro lado desse grupo de transporte de carga estão os navios de transporte de volume, que são cargas menos densas ou da mesma densidade que a água, tipicamente menos densa, tá? Nessa categoria eu vou ter problema de arranjo interno. Eu tenho sobra de flutuação, porque a carga é menos densa que a água, mas eu preciso de cada centímetro a bordo do meu navio para colocar tudo que eu preciso a bordo do meu navio. Por quê? Porque a carga ocupa muito volume interno. Então, o motor pode ser o quão pesado for, não faz muita diferença, mas ele tem que ser o mais compacto possível. A acomodação da tripulação tem que ser a menor possível. Ela pode ser super pesada, mas ela tem que ser a menor possível. Esse tipo de navio costuma envolver uma técnica chamada de Volume Based Design, ou seja, projeto baseado em volume, onde eu acomodo os itens a bordo e depois faço o projeto para acomodar esses itens, que é algo totalmente diferente do projeto de embarcações de massa. Ambos têm a filosofia, quanto maior, melhor, mas um grupo, que é o projeto de massa, professor, exemplos, navio que transporta carga, navio que transporta, por exemplo, minério, navio que transporta petróleo, por exemplo. Tudo bem? São bons exemplos de navio de carga baseado em massa, e são os exemplos mais significativos. Como é que eu diferencio os três, professor? Muito simples. Navio de carga costuma ter guindaste para movimentar a carga em pacotes totalmente aleatórios. Navio de minério tem escotilha para que o shiploader, que é o equipamento que faz o carregamento no porto, possa depositar a carga nos porões. E navio petroleiro não tem escotilha porque a carga é colocada por mangueira dentro dos tanques. Tudo bem até aqui? Bom, professor, e os navios de volume? Quais são alguns bons exemplos? Você tem o navio roll-on, roll-off, que transporta veículos. Por exemplo, carros, trens, são transportados se movendo pelo próprio sistema propulsivo. Então o carro ele entra dirigido, né? Uma pessoa dirige o carro até a vaga dentro da embarcação roll-on, roll-off. Esse tipo de navio também é um navio que tem problema de volume, porque o carro, por incrível que pareça, o carro é pesado. Não é pesado, porque o carro tem muito ar dentro dele, e eu tenho que ter um espaço entre os carros para não estragar a pintura, não ter problema de dano, não ter nenhum efeito. Então eu tenho ar transportado dentro do carro. Isso faz com que a densidade média da carga seja baixa o suficiente para que o navio seja categorizado como navio de volume. Outro exemplo de navio de volume, navio gaseiro, transporta gás em grandes quantidades. Obviamente, você vai precisar de tanques gigantescos que vão ocupar até a parte acima do convés para poder acomodar o volume de carga. Outro exemplo, navio de cruzeiro, que transporta pessoas. Então, o navio de cruzeiro tem várias cabines, restaurantes, anfiteatros, que transporta muito mais ar do que massa. Então, esses são os melhores exemplos de embarcações que o projeto é quanto maior, melhor, mas eu preciso pensar no volume. O terceiro grupo é o que eu chamo no meu livro de embarcações de recreio, lazer e esporte. Recreio, lazer é sinônimo, então a gente pode chamar de lazer e esporte. São as embarcações que eu projeto com uma finalidade que é ser atrativa, ser interessante, ser usada de forma satisfatória pelo consumidor final. Então, nessa categoria, geralmente tem as lanchas e os veleiros. O pessoal costuma separar entre
motorizado e não motorizado. Pode ser uma diferença legal, mas eu vou entrar nessa peculiaridade um pouco mais para frente, porque a questão da velocidade é muito importante. Então, na verdade, eu prefiro separar um pouquinho a questão da velocidade, mas isso é tópico para vídeos específicos. Apenas entenda que nesse terceiro grupo, o projeto tem métricas de performance, métricas de desempenho, que visam atender um público-alvo específico. Então, eu já dei os dois exemplos, né? A lancha e o veleiro, e aí você vai falar, não, professor, mas então o veleiro é sempre aquele barquinho lento, né? Aquele casco deslocante, com uma bolina embaixo, que vai andar numa velocidade bem baixa comparada à lancha. Não necessariamente. Olha esse veleiro de competição aqui. Então ele tem um casco que é um catamarã, que sai da água para reduzir a resistência ao avanço e andar ainda mais rápido. Então o uso do catamarã aqui é para aumentar a velocidade no estado limite de vento, retirando uma parte do casco. E também, obviamente, o catamarã auxilia na estabilidade transversal, que é o mote de se usar um casco do tipo catamarã, né? Você vai aprender isso longamente. Quando você gera o catamarã, você aumenta a estabilidade transversal da embarcação imensamente. Então, entendeu os três grandes grupos que eu estou colocando aqui no projeto? Fala, professor, então toda a embarcação está encaixada em um desses grupos. Mais ou menos, tá? A gente não falou, por exemplo, do porta-container. O porta-container é, sem dúvida nenhuma, uma embarcação do tipo 2, uma embarcação de carga. Mas é uma embarcação que, ao mesmo tempo, tem problema de volume e, ao mesmo tempo, tem problema de massa. Então, a gente tem que pensar nessa questão com muito mais cuidado. O porta-container não pode ser classificado nem como navio de massa, nem como navio de carga estrito sensu. Ora ele vai pender para um lado, ora ele vai pender para o outro. E você vai ter muitos vídeos aqui no canal sobre essa questão específica do porta-container. Mas vamos falar de navios diferentes e similaridades do projeto, que é o que interessa no vídeo de hoje. Então, por exemplo, vamos pegar um navio que transporta suco de laranja. Está aqui a figura dele. Professor, como é que eu enquadro esse navio? Ele é mais próximo de um petroleiro ou ele é mais próximo, por exemplo, de um porta-container? E aí é muito interessante, porque se você pegar o projeto de um navio especializado em transporte de suco de laranja, você vai ver que ele se aproxima bastante de um petroleiro. Só que eu ainda não fiz essa pesquisa a fundo. Se alguém souber a resposta, deixa a referência aqui no comentário que eu vou ter um prazer de ler. É uma das coisas que eu ainda estou devendo uma pesquisa mais aprofundada. Mas eu não sei de nenhuma legislação da Marpol que diz que navio que transporta suco de laranja precisa ter duplo casco. Porque o suco de laranja, até onde eu sei, não tem o mesmo grau de poluição do que o petróleo, por exemplo. Mas se você for estudar a questão dos navios de suco de laranja, a maior parte deles tem casco duplo. E aí você fala, professor, por que tem casco duplo? Porque adota-se similaridade com o requisito de emissão com o petroleiro. Por quê? Porque eles têm o mesmo espírito, quanto maior melhor, dentro, óbvio, de um limite, obviamente, e tem a questão da carga de densidade muito próxima da água, o que vai fazer com que então o projeto tenha características similares. Eu falo, professor, então por que você não pega e não coloca então um navio que transporta suco de laranja junto com o petroleiro? Porque, por exemplo, o suco de laranja precisa ser transportado refrigerado. E aí, quando você for falar em sistemas a bordo, geração de energia, geradores, refrigeradores, essas questões, o navio que transporta suco de laranja provavelmente vai se aproximar muito mais dos requisitos e das premissas de um navio que transporta container refrigerado, porque a geração de energia, a questão da refrigeração, do isolamento, deve tender bastante na direção do porta-container refrigerado. Então, peso de outfit
deve ser mais proporcional a um navio porta-container de carga refrigerada do que a um petroleiro puro. Vamos falar agora da questão dos navios de volume. Vamos fazer outra analogia, né? Então, por exemplo, comportamento no mar. A gente falou 3 exemplos de volume: gazeiro, ro-ro e navio cruzeiro. Bom, dos 3, os 3 são navios de volume de carga, mas um navio de cruzeiro leva pessoas. Então, os requisitos de comportamento no mar são muito mais severos do que para os outros 2 tipos. Então, eu posso fazer uma aproximação do navio de cruzeiro com o 4º grupo, que eu vou chamar de projetos especiais, mas onde eu vou incluir, por exemplo, plataformas de petróleo. Então, plataformas de petróleo não tem nada a ver com navio de cruzeiro. Tem, porque um dos pilares do projeto é o comportamento no mar. Então, você tem muito mais similaridade em termos de problema de comportamento no mar entre um navio de cruzeiro e uma plataforma de petróleo do que similaridade do navio de cruzeiro com, por exemplo, um roll-on roll-off. Está me acompanhando essa questão da similaridade? E aí você vai falar, bom, professor, e a questão da estabilidade, por exemplo, a questão do projeto estrutural? Bom, um navio porta-container praticamente não tem convés, né? Quer dizer, o convés são escotilhas de carga, o que não dá resistência estrutural à viga navio, um conceito que você vai aprender nos cursos de estruturas, não se preocupe. Mas o fato é que o navio petroleiro tem muito mais facilidade, até por causa do duplo casco, de alcançar o projeto estrutural do que, por exemplo, um navio que transporta container. Então, um navio que transporta container está muito mais próximo de um navio de carga e de um navio graneleiro do ponto de vista do projeto estrutural do que de um petroleiro. Olha que interessante, né? Agora, vamos falar, por exemplo, de estabilidade transversal, que eu ia falar antes, acabei falando do projeto estrutural. Se você pegar um navio de cruzeiro, ele tem uma área vélica muito grande, que é muito similar à área vélica, por exemplo, de um navio porta-container. Então, essas 2 embarcações vão ter problemas de estabilidade transversal sobre ação de vento muito próximos, muito mais próximos entre si do que, por exemplo, um petroleiro. O petroleiro vai navegar com uma borda livre super pequena e praticamente não vai ter problema de estabilidade transversal na embarcação. Então o petroleiro, o porta-container é sempre parecido com o navio de cruzeiro na questão da estabilidade. Não. Porque se a gente pensar em estabilidade avariada, né, o porta-container permite muito pouco embarque de água, a não ser que a avaria seja tão grande que os containers comecem a sair da embarcação, mas aí a coisa já está perdida faz tempo, né? Eu estou falando de avarias assim, ainda que está tendo alagamento, mas não houve assim, vamos dizer assim, uma explosão do casco, né? Então, o que acontece? O navio porta-container permite muito pouco embarque de água, porque os containers são extremamente vedados, não entra água no container. Então, a água vai entrar só entre os containers, o que é um volume de água muito menor do que, por exemplo, um navio de cruzeiro. O navio de cruzeiro tem problemas seríssimos de estabilidade avariada. Haja visto o Titanic, que foi a pique não pela avaria, mas pelo alagamento do casco. E o petroleiro, professor? O petroleiro também permite muito pouco embarque de água. Então, em termos de estabilidade avariada, o porta-container vai se aproximar do petroleiro. Olha que interessante, olha como esse mundo da naval é complexo e cheio de questões que às vezes não parecem para um leigo, mas estão ali dentro. E eu queria só terminar falando daquele 4º grupo, né, de projetos especiais. A gente pode colocar um monte de figurinha aqui, mas você vai achar na internet. Então você vai ter, por exemplo, navio de sísmico, navio de colocação de minas, navio de transporte de tropa, um monte de tipo de embarcação especial aí que não vale a pena entrar no mérito, porque o foco primeiro
do seu aprendizado são essas embarcações que eu falei. Embarcação de transporte de carga, entendendo a diferença entre massa e volume, embarcação de serviço, entendendo que o projeto é de goal design, e embarcação de recreio e esporte, que o projeto também é de goal design, mas com uma questão muito mais estética e muito mais de performance da embarcação. Tudo bem até aqui? Agora, vamos pegar, por exemplo, um submarino, que também é um tópico muito interessante da engenharia naval. O que acontece? O submarino tem um projeto estrutural baseado em flambagem, que é o mesmo conceito que a gente usa no projeto das colunas de uma plataforma de petróleo do tipo semi-submersível. O projeto estrutural de um submarino está extremamente próximo do projeto das colunas de uma plataforma semi-submersível. Mas do ponto de vista de propulsão, o projeto do submarino está muito mais próximo de um navio de carga deslocante do que, por exemplo, de um navio que tem baixo calado, por exemplo, né? Então você vai ter aí essas similaridades que eu acabei de comentar com você. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha apreciado essa divisão do projeto, mesmo você que é engenheiro naval, me diga o que você achou dessa diferença na classificação do navio, e eu espero que eu possa então completar esse capítulo que abre o meu livro de projeto de embarcações. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Não esqueça de apoiar o canal se inscrevendo aqui para que esse projeto possa continuar no ano que vem, porque oficialmente ele deve estar se encerrando aí no meio do ano que vem e eu gostaria muito de renovar esse projeto junto à universidade. Um forte abraço, pessoal!